O programa Momento Jurídico está no cartório de registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Vamos conversar com o registrador público, Dr. João Pedro Lamana Paiva. Prazer enorme sempre recebê-lo no Momento Jurídico. Dr. Lamana, o Brasil vive um momento muito importante de regularização de propriedades. 60% dos imóveis estão irregulares em todo o país. Qual o motivo deste percentual tão alto? Bom, a regulação fundiária não se discute somente nos dias de hoje. Ela vem se discutindo há 50 anos, se nós formos analisar o que ocorre, o desenvolvimento no nosso país. Então, a partir dos anos 60, isso teve início com a legislação brasileira que entrou em vigor, que foi a Lei 4.504, que é o Estatuto da Terra. E, através desse Estatuto da Terra, foi imposto na lei que, para se vender uma área rural em área certa e delimitada, deveria estabelecer um módulo, uma fração mínima de parcelamento. E essa fração mínima de parcelamento, quando lá estabelecida, ela começou com 25, 40, 60, 80 hectares a fração mínima, dependendo do lugar, da situação do imóvel. No caso do Rio Grande do Sul, ela teve início com lugares com 25 hectares. Então, quem tivesse uma área de 49 hectares e quisesse vender 25 hectares em área certa, ela não poderia, porque tinha que ficar com o mínimo de 25. Então, se tinha 49, vendesse 25, ficava com 24. Então, era impossível. Houve uma certa, assim, digamos assim, tolhiu o direito de propriedade, né, em virtude desta exigência da fração mínima de parcelamento. E, com isso, então, começaram as vendas em condomínio dentro de área maior. Então, quem tivesse uma área de 5.000 metros quadrados e quisesse vender um terreno, ou tivesse 50 hectares, e quisesse vender uma área de 2 hectares, 3, 5, não poderia, porque tinha que o mínimo era 25 hectares. Então, o que aconteceu? Aí os proprietários começaram a lotear esse imóvel, mas um loteamento irregular. Passava uma máquina, uma patrola, abria-se as ruas, aí lá estaqueavam os terrenos e aí se vendia uma fração ideal de 500 metros quadrados dentro de um todo maior de 200 mil metros, ou 300 mil, ou 100 mil, ou 50 mil. Então, ali iniciou o problema da venda em condomínio e começaram também as irregularidades. Posteriormente veio a Lei 6766, que é a Lei de Loteamento. Foi uma lei elitista e que ela estabelecia que, para regularizar um imóvel, lotear, tu teria que deixar 35% da propriedade para o poder público municipal. Então, quem tivesse 100 mil metros quadrados e quisesse lotear para vender, teria que ter 35 para o município, 35 para a infraestrutura, isso não se gasta menos do que isso, e sobrava 30. Então, isso aí inflacionou. Então, se eu fazia, o objetivo era fazer um loteamento para vender terreno a 10, 20 mil reais, eu teria que vender a 40, 50. Então, isso aí também voltou-se também para as irregularidades. Então, essas irregularidades que nós temos hoje, se você inserir as 27 federações que nós temos, colocar tudo no mesmo lugar, e daí vocês dividir, extrair, nós vamos ter em torno de 50% a 60% dos imóveis estão imatriculados. E imóvel em situação irregular imatriculado, ele não gera absolutamente nada para nenhuma pessoa e muito menos para os entes públicos, porque ele não existe. Então, você deixa de arrecadar o IPTU, você deixa de arrecadar o imposto de transmissão, porque a venda não se realiza, você não pode financiar, porque o proprietário não tem o título, o banco não pode financiar, porque tem que ter a propriedade, então não existe negócios. Então, a repercussão disso aí no universo do Brasil é muito grande. E nós temos 5.570 municípios. E em todos eles nós encontramos irregularidade. E agora só que está surgindo essa irregularidade? Antes ninguém viu? Não, mas nós temos aqui, nós vemos regularizando desde os anos 90.
se voltar para o Rio Grande do Sul, foi o primeiro estado a estabelecer um projeto que isso aí tomou conta em uma maioria dos estados que adotaram, que é o More Legal. Que já vem de algum tempo, Isso, não é? na época era corregedor, desembargador Décio Erp, né? E ele idealizou esse projeto do More Legal. E esse More Legal realmente repercutiu muito no estado do Rio Grande do Sul e muitas propriedades foram regularizadas. Na época eu estava em Catuípe, eu regularizei em torno de 5.000 imóveis, mais ou menos. O meu colega Mário Mesar de Peló foi o que mais regularizou no estado, que eu tenho conhecimento. Então, o estado todo regularizou. E depois, numa outra gestão do desembargador Aristides, veio o Gleba Legal, também para a regulação de imóveis na área rural. E essa regularização, ela vem sempre querendo consertar, mas não se consegue. De uma hora para outra, não é? Isso, e mesmo porque não se tem um marco regulatório que estabeleça que a partir dessa data não pode mais admitir isso aí, o poder público não poderia admitir. E essa lei agora que nós estamos aí trabalhando com ela é a 13.465, que substituiu a Lei 11.977, que é da Minha Casa Minha Vida. Então, agora nós temos uma lei, que é 13.465, que criou uma espécie de regularização fundiária. Sim, as prefeituras estão interessadas, não é? E aí é que vem, então, um outro detalhe. Nós estamos aí em convênio com a Defensoria Pública, que é um órgão que está muito atuante nas comunidades, né? E que tem um desempenho excelente. E nós estamos conveniados aí, junto com a FAMURS, a Prefeitura Municipal, inclusive, de Porto Alegre, que é a que mais regulariza imóveis nesse estado, ela tem um know-how fora de série, né? A Corregedoria Geral, através de um convênio que nós vamos firmar, os dois colégios, né? E o Ministério Público e a Defensoria Pública, para então levar ao Rio Grande do Sul esta regularização, fazendo uma parceria dessa natureza para colocar mesmo. Então, diante disso, até posso aproveitar, nós elaboramos uma cartilha, tá? Regularização fundiária urbana, de acordo com a Lei 13.465 e o Decreto 9.310, que é agora de 2018. Essa cartilha, ela será lançada agora na segunda caravana registral, que acontecerá em... Não me toque. Não me toque. Então, lá nós vamos lançar essa cartilha, né, que ela tem por objetivo e por base orientar não só registrador e notário e operadores do direito imobiliário na parte de regularização, como também para as prefeituras municipais, principalmente, porque nós tratamos da regularização de interesse social, que é a REURB-S, a de interesse específico, a REURB-E, e a REURB de inominada, a REURB-E. Essas são as três que constam na lei e nós tratamos aqui. Além da legitimação de posse, né, que é uma espécie de uso capião indireto, agora somente para imóveis particulares, né, e também a regularização fundiária, que essa aí, através de uma certidão de regulação fundiária, essa que vai dar digamos assim, o destaque na regularização fundiária no Brasil. E é preciso fortalecer esta ideia junto aos cartórios. Como será realizado este trabalho? Esse trabalho nós estamos fazendo já junto com o Colégio Registral. Nós vamos implantar essa primeira cartilha aí para que os colegas possam ter os modelos, inclusive, e vamos incentivá-los através dos encontros para que participe junto com a comunidade na regularização fundiária. Porque, veja só, esses imóveis que não figuram no álbum imobiliário, eles são prejudiciais para todos nós. Não tem como. Se o registrador conseguir regularizar na sua cidade 100, 200, 500, 1.000 imóveis, esses imóveis, depois de regularizados, eles começam a circular. Entendesse? Através de pedido de certidões, através de vendas, através de oneração,
através de uma alienação fiduciária, de uma hipoteca, o proprietário para melhorar a sua vida, etc. e tal. Então, tudo isso aí nós estamos tentando, digamos assim, levar. E esse convênio que nós faremos com a Defensoria Pública, essas entidades, esses entes que nós mencionamos anteriormente, isso vai ajudar em muito o poder público municipal. Ou então, as 498 municipalidades que nós temos no estado. Mas para isso elas têm que ter interesse e boa vontade também, porque de nada adianta nós organizarmos, vamos lá para ajudar, temos o know-how da regularização, se o poder público não tem interesse ou vontade na regularização. Sim, o lançamento desta cartilha visa informar as comunidades locais sobre a importância dos serviços dos cartórios gaúchos, não é? Da regularização, porque não existe regularização fundiária sem a participação de registrador imobiliário e do notário também, e da Defensoria Pública. E antes existia? Ela existia, mas era muito tímida. Agora nós temos uma legislação muito eficiente, que é a Lei 13.465, né, que está em vigor aí, e aliás está sendo discutida a inconstitucionalidade dela, mas eu não vejo motivo para essa inconstitucionalidade, porque entraram com as ADINs, a Associação dos Arquitetos de São Paulo, não sei qual o motivo, é um deputado federal lá também do estado de São Paulo, e o ex-procurador-geral da República, o Janot. Mas o decreto 9.310, segundo eu conheço os motivos das ADINs, ele veio agora e consertou. Não digo 100%, mas 80% ele está dentro do decreto. Então, isso aí vai ajudar mesmo. E nós temos que regularizar, nós temos que dar esse aspecto do social para o direito de moradia, aquelas pessoas que não têm aonde morar. Elas têm que ter uma vida digna. Isso é necessário, e por isso que a regularização fundiária de interesse é urgente, e outra, ela é gratuita. Não tem emolumentos para o registrador imobiliário. Tudo começa com o auto de demarcação, ou com a regularização fundiária, ou com a legitimação de posse, e vai até a abertura da matrícula para entregar para o possuidor sem R$1. Entendesse? E isso nós estamos dispostos a colaborar, estamos colaborando. É só então ter a iniciativa de começar. Eu vivo dizendo assim, se houver interesse e boa vontade, não tem o que não se regularize. É verdade. Mas agora vamos falar sobre as tratativas, não é, com a realização do convênio entre Central de Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul e a Polícia Civil. Como estão essas tratativas? Pois bem, a Central do Registro de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui, criamos o Instituto do Registro Imobiliário do Rio Grande do Sul, para justamente ele fazer frente à Organização Nacional do Registro Eletrônico, ONR, que está prevista na Lei 13.465. Então, foi criado aqui no Estado. Então, além do Colégio Registral, nós temos o IRGS, que faz parte, integrante, que cuida do registro de imóveis. E essa CRI, a Central de Registro, nós estamos trabalhando com ela há mais ou menos 2 anos. Mas agora ela está num momento avançadíssimo, porque nós temos mantido contato com a presidência do Tribunal, o desembargador Duro, e com a desembargadora Denise, que está muito interessada também, juntamente com o desembargador Duro, em assinar esse provimento. Então, todos os ajustes que tinham que ter no provimento foram feitos agora até no dia 23. Então, a partir de agora, falta acertar os detalhes para que haja essa cerimônia de assinatura deste provimento. Uma vez assinado o provimento, né, a CRI entra em ação. Ela já está pronta. Nós já temos mais ou menos 10 milhões de matrículas já inserida dos 226 registros de imóveis que nós temos no Rio Grande do Sul, 160 já estão integrados na CRI. Então, saindo o provimento, todos virão automaticamente. Então, uma vez implantada a Central do Registro de Imóveis, isso vai favorecer a comunidade. O Estado do Rio Grande do Sul será o grande beneficiado. Por que ele é o grande beneficiado? Digamos que você seja proprietário de um imóvel na cidade de São Borja e tu precisa de uma certidão.
Tá? Aí tu vai em qualquer registro de imóveis ou na central do registro, tu acessa a central pelo site e lá você se cadastra e faz o pedido dessa matrícula do registro de imóveis de São Borja. Em 48 horas você tem a certidão. Agilidade total. Total. Ou por meio eletrônico, ou fisicamente você poderá ter essa certidão. Isso para o particular. Tá? Se você quiser saber também se o Rogério Nochen tem algum bem imóvel, você acessa a central e ela vai fazer uma busca geral dentro dos 226 registros de imóveis do Estado do Rio Grande do Sul e vai dizer se ele tem algum imóvel ou não. Para o Judiciário, o Judiciário vai receber uma senha, assim como o Ministério Público, assim como a Procuradoria do Estado, a Defensoria Pública, né? Todos esses órgãos vão receber uma senha e poderão acessar e ingressar diretamente nessa central, como eu tenho hoje matrículas online. Hoje, as matrículas online, os convênios que a gente tem com esses entes, né, eles acessam direto, sem sair do seu gabinete. E assim também esses poderes poderão fazer, sem sair do seu gabinete. Então, isso aí vai beneficiar também qualquer outra instituição que porventura queira participar. A OAB, por exemplo, podemos fazer um convênio para ela acessar através dos seus filiados, seus advogados, para que verifique busca de bens e pedido de certidão. Ela é um benefício muito grande que nós temos para a comunidade. Ok. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sempre é muito bom vir aqui para esclarecer dúvidas, não é? De tantos os telespectadores que estão sempre ligados no Momento Jurídico. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. Mais uma vez eu agradeço a gentileza de vocês estarem aqui para a gente comentar assuntos ligados ao sistema registral e notarial, que são temas sempre que estão em evidência e que a comunidade muito usa. Obrigado.